E aí, a live de hoje, gente, olha, está muito boa, tá? O que que nós vamos falar? Foi o que fixei no comentário, tá? Baixa autoestima e a repetição de comportamentos prejudiciais, tá? O E aqui ficou com acento. É baixa autoestima e a repetição de comportamentos prejudiciais. Muitos comportamentos que nós temos que vão se repetindo, muitas vezes está ali atrelado a uma baixa autoestima. E a gente até nas conversas, né, muita gente às vezes quando se reúne ali, a família, sempre tem alguém que às vezes comenta, né, com alguém que confia, eu queria tanto parar de fazer isso, ou de ser assim, ou ter esse comportamento, né? Ou então aquela pessoa ali da família que eu gosto tanto, se não fosse aquele comportamento que ela tem, eu conseguiria ficar mais perto dela, então eu tento até manter distância, porque é uma pessoa difícil. Então, quantas pessoas difíceis aí, né? Quantas pessoas, vamos ser sinceros, quantas pessoas chatas, né? Tem muita gente chata, né? Quem não é chato um pouquinho, né? Todos nós, às vezes, a gente acaba sendo um pouquinho chato. Mas ser chato constantemente, aliás, é um pouquinho complicado, né? De você conseguir manter ali as pessoas perto de você. Vamos entender um pouco isso, comportamentos repetitivos que nos fazem ali tão mal, que nos prejudica. E aqui no Instagram, no meu Instagram, para quem me conhece pouco, né? Ou então está me seguindo agora há pouco tempo, esse Instagram aqui, ele é focado em baixa autoestima e ansiedade, tá? Então, assim, eu como psicóloga, a minha abordagem é terapia cognitiva comportamental, tá? E o meu foco é baixa autoestima e ansiedade. Ingrid, isso quer dizer que você não atende outros casos, outros tipos de problemas psíquicos? Claro que não. Eu atendo também outras questões, tá? Mas aqui o meu foco de trabalho é baixa autoestima e ansiedade, ok? Muitas pessoas que sofrem com isso, e eu decidi trabalhar com esse público, ok? E eu tenho um prazer de poder ajudar aí vocês, né? E vamos embora lá. Eu vou estar chamando a minha convidada. E esse assunto eu achei assim bem pertinente da gente estar falando, conversando no finalzinho do ano. Por quê? Vamos começar o ano aí, ó, 2021, com a autoestima um pouco melhor, né? Porque muitas vezes a gente deixa de conquistar, de alcançar os nossos objetivos, porque a gente tá, ó, com a nossa autoestima, ó, lá embaixo, né? A gente fica se comparando a outras pessoas, insegurança, inconstância, falta de perseverança, um monte de probleminhas aí que a gente vai analisar é problema de autoestima. E aí, pastora? Opa, prazer é todo meu de estar com você aqui essa tarde, tarde e noite já, né? Já são 6 horas Noite, da isso. noite, né? Bom, eu quero de antemão agradecer pelo convite que você me fez e estou aqui pronta. Vamos lá. Vamos lá, né? Então, antes da gente iniciar, né, tem umas perguntas para fazer, porque assim, eu sou psicóloga, né? E a senhora é Sim, psicanalista, é assistente sim, social, é sim. pastora, então assim, tem gente, vocês que estão aí, ó, vocês que estão aí começando a entrar, chama pessoas, convida, compartilha o Isso. vídeo, né? O vídeo vai ficar gravado, tá? Mas assim, se vocês puderem participar agora, até fazer perguntas, né, conforme a gente for falando, é interessante, é legal, né? Poder ter essa participação ali ao vivo, é bem legal. Então, assim, antes da gente iniciar com algumas perguntas, começar essa fala, né, dentro desse tema aí que a gente vai estar Sim. abordando, eu queria que a senhora se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho assim da senhora. Então, eu sou pastora, né? Meu primeiro ofício, na verdade, foi pastorear, né? Eu sou auxiliar do meu esposo. E meu segundo ofício aí que eu escolhi na vida, né, para seguir o serviço social, que é a minha primeira graduação, me formei em serviço social. E aí, não me contentando, né, com o que eu já tinha conquistado, eu também preferi fazer a psicanálise, né?
porque dentro da psicanálise a gente podia englobar um monte de coisa. Como a gente é pastora, lidar com muita gente, né? Vários tipos de personalidade, vários tipos de doenças, né? Tanto psicológicas como também espirituais. Eu queria juntar essas coisas para fazer o bem, para entender o outro, né? E poder contribuir para a melhoria do outro, porque às vezes você vê pessoas com um sorriso no rosto, mas por dentro toda quebrada, doente demais, né? E da alma e não consegue expor isso. Então, eu decidi estudar para que eu pudesse ser um instrumento, sabe? Um canal de bênção, né? Para essa vida, para essa pessoa. Porque muitas das vezes uma escuta tua faz toda a diferença na vida de alguém que está precisando, né? E eu comecei a viver isso. E no decorrer dos meus dias, não me contentando com o serviço social, fui para psicanálise e aí resolvi, de entremão, fazer a psicopedagogia. Porque eu falei, pensei cá comigo, né? Não quero ficar só com adulto, eu também quero partir, né, para as crianças também, porque eu quero juntar tudo de uma forma que todos possam ser alcançados, né? E com isso também, há pouco tempo, conheci uma amiga que também é psicanalista, que é terapeuta floral, a Rosana Caldas, né? E ela me conheço. conhece, então, gente Conheço. lindíssima, né? E ela falou, faz, pastora, faz a floral, né, terapia floral aí, estuda um pouco mais acerca, e eu fiz um cursinho, e aí me formei em terapia floral também, né, mas não exerço ainda não, o que eu exerço no momento é a psicanálise, e estou aí para ajudar, e tenho feito bem a mim, e também tenho feito bem a outras pessoas. Sim. Então, o pastorado sempre, né? Sempre na ativa com o É, pastorado, né? é, E aí a sim, psicanálise, né? E ó, sim, bastante título aí, né? E sim, sim, assim, e é, eu fico muito feliz porque assim, a gente, principalmente no trabalho, né, da saúde mental, sim, quando a gente vai procurar entender mais a mente humana, a gente sempre chega a uma conclusão, sempre. Ah, meu Deus, eu vou ter que estudar para a vida toda, uhum, né? É algo que não tem para onde correr, a gente tem que estudar para a é, vida toda, sempre estudando, se atualizando, porque assim, o ser humano, né, a mente do ser humano é extremamente complexa, sim. né? Não tem como a gente dominar tudo, entender de tudo, mas é aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tenta fazer o melhor, né? Nem sempre a gente consegue, né, alcançar ali todos os objetivos, mas se a gente coloca o nosso coração naquilo, foco naquilo, a gente, né, dá o nosso melhor e a gente vê resultados, né? E a gente, nesse período aí, esse ano tão difícil, né? Não sei se a senhora percebeu, mas assim, eu percebi, né? Isso, acredito que a senhora também. Eu acho que o mundo todo, né? Esse Natal foi diferente, né? Esse ano está sendo diferente, esse Natal diferente. E assim, não tem sido muito fácil, né, para muitas famílias que perderam entes queridos, muitas pessoas ainda em hospital, né, com vírus aí. Então, assim, é um período bem difícil, né, que estamos enfrentando. Tá me ouvindo? Deu uma travada. Bom, esperar ela voltar. Parou um pouquinho. Agora acho que foi. A internet deu uma travada aqui, não deu para te ouvir nada. Não deu? Então deixa eu voltar. Tá conseguindo me Sim, ouvir? sim. Agora tô, agora Isso, voltou. então. Tá. Então, o que eu estava dizendo é que, não sei se a senhora reparou isso, provavelmente sim, assim como eu, acho que creio que o mundo todo, né? Esse Natal foi diferente, né? Esse ano tem sido diferente. Então, assim, muitas pessoas aí em hospitais, muitas famílias que perderam entes queridos, né? Esse Natal tem sido diferente, né? Então, assim, muitas pessoas já estão assim preocupadas, ansiosas, o que vai ser ano que vem, né? Então, enquanto que tem pessoas que estão cheias de expectativas, né, para o ano que vem, outras estão que abatidas e já estão Sim. ansiosas, angustiadas, preocupada como que vai ser o ano que vem, né? O ano aí que já se aproxima, né?
Bateu uma insegurança geral, né? Acho que a humanidade toda, nesse momento, ela tá insegura com o amanhã. Porque, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer no nosso amanhã, né? A gente precisa viver o hoje. Isso. Então, eu vivendo hoje, eu quero viver o meu melhor. Vou viver o hoje porque eu não sei o meu amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã. A expectativa Isso. de 2020 foi muito ruim. A gente também não tem a certeza de que a expectativa de 2021 seja excelente. Para a gente quer que seja excelente, né? Que a vacina chegue, que essa pandemia mude, que isso acabe, né? Que as pessoas se valorizem mais, se respeitem mais, se amem mais, né? Reconheça a sua fragilidade, busque ajuda, né? Se estiver precisando, porque o legal é quando a gente reconhece que precisa de ajuda. Né? Então, buscar Sim. essa ajuda necessária, sabe, para melhorar a sua vida, melhorar a sua mente, porque a saúde mental esse ano, sim, ela teve um aumento bem significativo. Se você olhar uma maioria da população brasileira, eu não digo só brasileira, não, eu digo todas as populações do mundo, o mundo inteiro, né? Ele decaiu na sua saúde mental. Você vê muitas pessoas doentes, né? E estar dentro de casa, né? Esse isolamento social que era para ser bom, na verdade não foi bom para muita gente, causou muitos problemas. A violência contra a mulher cresceu absurdamente durante esses meses de pandemia. Já existia, a gente sabe disso, mas aumentou. Eu faço parte de um projeto chamado Justiceiras. Eu faço o meu trabalho de assistência social, né? O sócio-assistencial. Então, eu lido com mulheres e nós entramos em contato com mulheres de todo o Brasil, Ingrid, sabe? Nossa. Sofrendo violência patrimonial, moral, psicológica, ameaça. Então, esse período, até para mim, né, dentro do serviço social e dentro da psicanálise, porque depois que você atende essas mulheres e dá todo o encaminhamento que elas precisam, elas continuam te procurando, Ingrid. Elas têm o teu número de WhatsApp e elas te pedem socorro. Então, além, né, da gente ajudar o próximo, a gente ainda continua tendo esse acesso a essa pessoa por causa de tudo isso que está nos acontecendo. Estarmos preparados? De maneira alguma. E nunca estaremos, não é? Mas talvez essa pandemia agora está nos ensinando muita coisa, né? Sim. Inclusive o tema que você propôs para a gente, cuidar da nossa estima, né? Da nossa autoestima. É verdade, é verdade. Então já começando a entrar aí nesse assunto, né? Então, quando eu separei aí esse tema, né, para a gente conversar, baixa autoestima e a repetição de comportamentos prejudiciais, né? Então, assim, eu até disse no iniciozinho aí do vídeo, quando eu entrei, que muitos comportamentos disfuncionais, comportamentos prejudiciais, né, que não estão ali de acordo com aquilo que você quer, na verdade, porque muitas vezes a pessoa tem um comportamento repetitivo e ela não quer ter esse Uhum, tipo de comportamento, mas é algo mais forte que ela. A gente ouve muito uhum. isso, né? Ah, eu fiz isso, mas é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu estou fazendo, quando eu vejo, eu estou falando, quando eu vejo, eu já fiz, é mais forte do que eu. E esses pensamentos repetitivos, ela vem de uma crença, né? Mas Sim, aí, assim, como eu sou da abordagem da terapia cognitiva comportamental, então o meu foco é o quê? Pensamentos, emoções e comportamento. Então ela está sim. muito ligada ao quê? A Uhum. crenças limitantes. Eu tenho até publicado no feed de notícia, né, muito sobre crenças limitantes, né? O que é crenças limitantes? E aí, o que eu pensei desse tema, né? Como que a baixa autoestima, né? Como ela é vista pela psicanálise, né? Então, eu pensei logo Sim, na senhora. A senhora, como psicanalista, né? A gente sabe o que é autoestima, né? E aí a senhora pode dar também a definição, fica à vontade. E passa aqui para o pessoal, né? O que seria a autoestima, a sim, baixa autoestima na sim, visão psicanalista. E sim. se ela também, depois dessa pergunta, a segunda é
se ela é inata, né? Se a gente já Sim, nasce com ela, ou sim, não, se é algo que vem no decorrer do tempo, né? Da nossa estrutura ali de criação, convívio, né? Estrutura ali social, sim. familiar, tá? Tá, ok. Então vamos lá. Primeiro eu quero que as pessoas entendam que está nos vendo, que inclusive tem aí o evangelista da nossa igreja, tem uma amada irmã da nossa igreja também que está aí nos vendo. Obrigado, Seja pessoal. bem-vindo. Sejam bem-vindos. Então, primeiro a gente precisa entender o que é autoestima, porque talvez a pessoa esteja nos ouvindo e nos vendo, mas não tenha noção do que a autoestima. Então, o que que é? Eu separei algumas coisas muito legais aqui para a gente poder. Eu sei que o tempo é pouco, mas a gente vai resumir isso aqui rapidinho. Então, o que que é a autoestima? Eu tenho que entender isso primeiro. Tá? Para eu entender a baixa, eu preciso entender o que é autoestima, né? Então, o Sim, que é show. autoestima? É o valor que atribuímos a nós mesmos. Ou seja, é o ato de amar a si mesmo. Então, dentro da visão psicanalística e da visão de um total geral, o que é autoestima? É quando eu me amo, sabe? Eu atribuo isso a mim, eu passo a saber que eu sou um ser único e que eu preciso me amar. Porque se eu não me amar, o outro não vai enxergar isso em mim. Eu preciso primeiro enxergar essa autoestima em mim. Então, é o amor a si mesmo, a autoestima. E o que é a baixa autoestima? É o inverso disso, é quando eu sinto ou tenho a ausência desse amor próprio. Então, o que mais chega no consultório são clientes com essa baixa autoestima, sabe? Sem essa essência ou sem essa ausência, né? Com essa ausência de amor próprio. O que que a baixa autoestima faz? Ela te prejudica em várias coisas. Primeiro que ela vai trazer para você uma depressão, ela vai trazer para você uma ansiedade, ela vai trazer para você uma insegurança em relação a tudo e a todos, ela vai te isolar, ela vai fazer com que a pessoa tente até o suicídio, porque muitas pessoas que tentam o suicídio, tirar a sua dor, é porque ela está com a baixa autoestima. E aí a gente começa a entender melhor, né? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso mudar essa baixa autoestima? Primeiro, eu preciso reconhecer três coisas importantes em mim. Em mim. Primeiro, eu preciso ter o autoconhecimento. Para que eu não viva com a minha baixa autoestima por situações vivenciadas no meu dia a dia, eu preciso ter um autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Me conhecer melhor, conhecer as minhas limitações, conhecer as minhas qualidades, conhecer as minhas pretensões, o que eu projeto para o futuro, mesmo que aquilo que eu projetei para o futuro não dê certo, mas eu consegui projetar alguma coisa. Isso já aumenta a minha autoestima. Então, primeiro, o autoconhecimento. Segundo, você precisa ter a autoconfiança, que a baixa autoestima, ela retira isso de você. Ela retira o teu autoconhecimento, ela consegue retirar a tua autoconfiança, você não consegue mais confiar nem em você e você acaba não confiando no outro, porque tudo que o outro fizer para você, né, para aquele que já está com a autoestima baixa, está lhe afetando de alguma forma. Está deixando você mais insegura, mais depressiva, mais ansiosa. Então, eu preciso buscar o autoconhecimento, buscar a autoconfiança e buscar a autoaceitação. Ora, Ingrid, todo mundo tem falha. Todo mundo tem suas imperfeições. Ninguém consegue manter uma força o tempo inteiro. Ninguém dá conta de tudo o tempo inteiro. Então, quando eu Verdade. entendo que a gente está falando sobre a autoconfiança, quando eu entendo que eu não vou conseguir dar conta de tudo, eu já não me deixo abater pela situação, porque eu já estou me conhecendo. E aí são algumas coisas que a gente pode relevar, conhecer e buscar para manter essa autoestima, para que ela não venha, de certa forma, pelas situações vivenciadas na vida, ela venha, de alguma forma,
tá lá entrar para a questão da baixa autoestima, tá? Aí a segunda pergunta é: ela é adquirida ou ela é inata? Ela é Isso. adquirida, tá? A estima, a autoestima, ela é adquirida. Como é que a gente vai adquirir isso? Com a convivência com as pessoas, com a vivência, tá? A questão da gente ter, por exemplo, quando a gente admira muito alguém, né? A admiração por alguém, ela trabalha a nossa autoestima, tá? Quando a gente convive com pessoas que vamos dizer assim, que são pessoas que trazem pra gente alguma referência, sabe? É muito bom quando você tá com alguém que sempre tem uma palavra legal, não é? Uma Sim. mensagem para você legal, né? Alguém que mesmo que você não esteja bem naquele dia, você está tão bonita. Nossa, é bom estar com você, sabe? Essas coisas é que vai adquirindo na gente uma autoestima. Por isso que ela não é inata, né? Mas é um sentimento, tá? Esse sentimento ele vai fluindo aonde? Dentro da gente. Então, conforme eu vou vivenciando os meus dias, vou ver se vou crescendo, vou me desenvolvendo, sabe? Vou interagindo com o mundo, interagindo com as pessoas, né? Aí eu vou adquirindo, vou formando dentro de mim a autoestima, Isso. certo? Certo, Agora só estou eu vou, aqui só ouvindo, sabe? agora eu vou falar aqui rapidinho, dentro dessa pergunta de número 1 que você me fez, né? Como a gente pode perceber que a nossa autoestima está baixa? Tá? Como eu posso perceber que eu estou, no momento, vivendo a baixa autoestima? Muito legal isso, né? Porque às vezes você que está nos vendo aí, você talvez esteja dentro desse processo aí e você não está conseguindo identificar, né? Então, Isso é importante. não é? Então, o psicanalista, né, e o psicólogo, ele acaba, né, na escuta que ele faz, na observação que ele faz, ele acaba percebendo, né, alguns traços da personalidade da pessoa que está em desnível, vamos colocar assim, em desequilíbrio, né? Então, ó, quando você não confia em si, sabe aquela pessoa que não tem confiança nela mesma? Sabe? Tudo que ela faz, ela coloca uma dúvida. Será? Será que foi bom? Será que está certo? Será que alguém recebeu, né? Será que eu fiz uma coisa legal? Então, quando você começa a não confiar em si, já é um sinal da baixa autoestima. Outra coisa importante, não acreditar que sabe realizar as melhores escolhas. Não tem pessoas que têm dúvida acerca da escolha que ela faz? Quando ela começa a Sim, sim. duvidar da escolha que ela faz, e ela começa a perguntar a outra pessoa: será que eu fiz a melhor escolha? Será que eu escolhi bem? Ou até mesmo para ela própria, né? Será que eu escolhi? E quando ela começa a duvidar disso, ela já está entrando no processo de uma baixa autoestima. Outra coisa importante é não saber lidar com as consequências das próprias decisões. Toda É decisão, verdade. ela vai trazer consigo um processo, É correto? verdade. Só que tem decisões que nós precisamos tomar. Mesmo que ela, nesse momento, nos cause alguma dor, algum sofrimento, mas lá na frente eu vou entender que eu tomei a melhor decisão. Então, a baixa autoestima, ela te deixa confusa em relação a isso. Tá? Outra coisa importante, medo do arrependimento. Fiz. Vamos colocar uma situação bem real. Por exemplo, alguém que está dentro de um relacionamento, mas esse relacionamento é muito opressor, sabe? É um relacionamento muito doentio. E aí você percebe que chegou o tempo de você romper com aquela relação. Às vezes não é só uma relação de amizade, às vezes não é só uma relação de amor, de namoro, de casamento, de noivado, eu não sei, sabe? Às vezes uma relação familiar também. E às vezes você
quebra, né, aquela relação, você corta aquela relação e você, às vezes, acha que você não fez a coisa correta, né? Quando, na verdade, você fez a coisa correta, mas a baixa autoestima, essa insegurança, né, essa ausência do amor próprio vai dizer para você, você não fez a coisa certa. E aí começa a bater o medo do arrependimento, né, daquilo que foi feito. Outra coisa é insegurança em interagir com outras pessoas. A pessoa que tem a baixa autoestima, ela é insegura, tá? Na relação, quando ela vai interagir com outra pessoa. Porque ela vai sempre pensar o que o outro está achando dela. O que o outro está pensando dela. O que o outro vai dizer a respeito dela. Sabe? Então, ela tem essa insegurança. Por isso que a pessoa que está com a baixa autoestima, ela se reclusa, né? Ela se exclui. Porque ela se acha feia, se acha gorda, se acha desinteressante, se acha que não fala legal, que não consegue, que o outro está sempre olhando para ela e julgando, né? Essa é a questão da baixa autoestima. Falei muito? Tem tanta Não, coisa tá para falar bom, tá bom, aqui. né? Porque eu também, porque assim, eu também falo bastante, né? Quando eu fiz a live com a Cristina agora, essa semana, né? Então, eu falei bastante também, então assim, mas eu tô deixando, pode ir falando. Uma coisa que eu lembrei aqui, que aí, de tudo aí que a senhora falou, entra muito a questão da comparação, né? Quando a pessoa está muito Sim. insegura, então é muito forte isso, questão de se comparar com outras pessoas. Quando eu acho que tudo que eu faço, tudo que eu sou é ruim, então quando eu olho para outra pessoa, eu sempre vejo que a outra pessoa é melhor, que ela é melhor, que ela faz melhor, que tudo dela é melhor, e que eu tô para baixo, que tudo em mim não presta, é ruim, não vale nada. É. Então essa questão da comparação diminui também, né, a sua Então, autoestima. o que é isso aí que você acabou de falar agora? É a incerteza em relações aos valores e aos ideais. Então, a baixa autoestima ela vai fazer isso, entendeu? Ela vai te dar incerteza nos seus valores e também nos seus ideais, né? Outra coisa também Isso. interessante, ó, é falta de objetivo. Você que está nos vendo aí agora, começou a perceber que você não está focando mais nos seus objetivos, você precisa rever isso aí. Se cuidar, Ótimo, ótimo. né? Falta de objetivo, Verdade. falta de motivação. O que você mais ouve hoje em dia, Ingrid, é assim: ai, tô tão desanimada. Ai, tô tão desanimado. Ai, tô tão fraco. Sabe? Isso é o quê? Isso aí é falta de motivação. Não é o problema. O problema nós vamos vivenciar todos os dias. Sabe? Problemas em todas as áreas da nossa vida. Familiar, sentimental, emocional, espiritual, financeira. Nós vamos vivenciar todos os problemas da nossa vida. Só que assim, eu preciso saber diferenciar cada um na minha vida para que eu não me deixe entrar numa depressão e também em uma ansiedade, porque a baixa autoestima, ela tem esse problema aí no psicológico, tá? Sim. Um dos problemas que a baixa autoestima causa são distúrbios psicológicos, tá? E às vezes a pessoa nem percebeu, Ingrid, que é a baixa autoestima, tá? A ausência do amor próprio. Tá? A autoestima né, as atribuições que nós damos a nós mesmos, sabendo que é um ato de amar, né? Eu me amo. Então, quando eu me amo, a minha autoestima está no nível correto. Quando eu percebo que eu estou começando a ter essa ausência de amor próprio, né? Sabe? Aí eu começo a me cuidar, porque eu estou percebendo que a minha estima está baixa. Minha baixa autoestima. Verdade. Uma coisa também assim, interessante com relação à autoestima, né? Muitas pessoas ficam ali ouvindo, né? Autoestima, autoestima, eu preciso prestar mais atenção em mim e cuidar um pouco mais de mim, que eu estou sendo prejudicada. E muitas vezes a pessoa começa a entrar num processo de culpa. Quando ela Sim, começa a prestar mais atenção nela, não, agora eu vou me cuidar, né? Eu cuido de todo mundo, eu presto atenção em todo mundo, eu quero dar conta de tudo. O ansioso é muito assim, né? Quer dar é. conta de tudo, quer ter o controle de tudo.
E quando ela pensa em cuidar mais dela, prestar atenção mais nela, muitas vezes ela começa a entrar nesse processo de culpa, né? Se Sim, culpar, não, não, mas espera aí, eu não posso cuidar tanto assim de mim, eu tenho que me doar mais para as outras pessoas. Se eu cuidar tanto de mim, fazer muito por mim, as pessoas vão olhar em mim uma pessoa egoísta, né? Uma pessoa até soberba, nariz em pé. Você se cuidar, isso não significa que você é nariz em pé, não. Porque se concordo. você se cuidar, você vai ter condições de cuidar de uma outra pessoa. Imagine você estar ferida e você quer cuidar de uma outra Não tem, pessoa ferida. não tem. Chega uma hora que você não aguenta, né? Uma hora que o teu psicológico ali, o teu emocional, ó, vai de água abaixo. Por quê? Porque Concordo. você quer dar conta de outras pessoas, de situações. Inclusive, eu falo assim, até no meu trabalho, né? Na Uhum. minha abordagem, que é terapia cognitiva comportamental. Então, assim, eu falo com os pacientes o seguinte, né? Que muitas vezes você não vai conseguir mudar as situações da vida. Não tem, a gente não tem esse poder de mudar situações da nossa vida. Aquilo que a gente tem controle, a gente tem condições de fazer modificações. Mas aquilo que a gente não tem controle, a gente não tem como modificar. O que eu posso modificar? A forma que eu interpreto essa situação. Correto. Então, assim, muitas vezes, né, a pessoa ela está numa situação, um problema, às vezes até sério, até bem significativo, e tem um outro sujeito que está com o mesmo problema, igual ou parecido, mas os dois eles têm comportamentos diferentes, ele vê aquele problema de uma forma diferente. Então, assim, a senhora até como pastora deve ouvir muito isso, né? Sim, Gente, como que aquela pessoa ali superou essa situação, sim, como que ela sim. reverteu, como que ela passou por cima disso, como que ela venceu, como ela superou isso. Se fosse outras pessoas, não teriam suportado o que ela suportou, teria desistido da vida, teria desistido da família, teria desistido do casamento, mas a forma como ela interpretou modificou tudo. Então, o Tudo. casamento foi restaurado, né? A vida da pessoa, seja sentimental, familiar, no trabalho. Então, assim, então a forma como você interpreta faz toda a situação. Faz toda a situação, não, perdão, esqueci agora a Toda palavra. mudança na Faz toda a situação, né? diferença. Diferença na Isso, então, situação, né? isso faz toda a diferença. A forma como você interpreta faz toda a diferença. Então, assim, essa situação aqui tem como modificar? Não tem. Mas eu tenho como modificar a forma como eu interpreto ela? Exatamente isso. Então, isso vai fazer diferença, isso vai ajudar, vai contribuir para que você não, a tua autoestima ela não diminua, né, a ponto de você ficar deprimido e também ansiedade também, né? A ansiedade está muito Sim, vinculada aí à sim, questão da baixa autoestima. Então, sim. assim, cuidado, vocês aí, né, que está aqui nos ouvindo, que vai compartilhar o vídeo, né? A gente fala muito assim, a autoestima, já sei o que é autoestima, e a autoestima está lá embaixo. Muitas vezes a gente leva isso assim, a gente não dá muita importância, sabia, pastora? Mas é Né? muito importante. A gente às vezes fala assim, hoje a minha autoestima não tá legal. Amanhã, outro dia, vou melhorar, vou me arrumar, vou passar uma maquiagem. Uhum, A autoestima é muito mais do que passar uma maquiagem, uhum, pintar o cabelo, ir no shopping comprar uma roupa, porque tem uhum, muita gente que faz isso tudo, mas lá uhum, dentro, aqui dentro, ó, uhum. ela não tá com autoestima elevada, ela tá Não, mal, mal, né? Então, assim, exatamente. às vezes as pessoas confundem muito isso. Vamos cuidar da saúde física, vamos cuidar do corpo, vamos, mas a autoestima ela não está atrelada só a isso, não. Não, vamos Não, cuidar, vou fazer meu cabelo, vou fazer minha unha, ó. Eu não tô com a unha feita, não, tá? Tá bem simplesinha aqui. Eu botei só um anelzinho aqui, mas a minha unha não tá feita. Mas assim, como que tá a minha autoestima? Será que porque a minha unha não está feita, então eu não vou fazer uma live porque minha unha não está feita, né? Então, assim, então a gente não pode deixar essa nossa autoestima, né, não estiver uhum, legal, a gente tem que tomar cuidado para que não venha impedir aquilo que a gente precisa realizar. O que você precisa realizar aí nesse ano de 2021? Mas aí tem o correto. coronavírus, né? O Brasil, corrupção, um monte de problema, né? Se a gente pensar, a gente fica, né? É, Sente até dor de cabeça se a gente pensar em todos os problemas que tem aí no Brasil. Mas, espera aí, vamos respirar fundo e vamos analisar. O que te espera aí em 2021? Quais são os seus planos? Quais são os objetivos? verdade.
Se você ficar assim, eu vou esperar ver o que vai acontecer, você não vai ver nada acontecer. Não vai ver nada, O que você tem aí no teu coração? O que está aí no teu coração, né? Quais são os seus sonhos? E muita gente, pastora, também está assim num quadro que ela não vê saída, né? E quando a pessoa realmente está com a baixa autoestima, tem essa situação também de ter uma visão catastrófica. Eu não vejo saída, não tem Não tem solução. jeito, não tem solução. Não tem jeito. Para todo mundo tem, para mim não tem. E se você se enxergar assim, é assim que você vai viver, né? Então, realmente, a questão do pensamento, a forma que você interpreta, vai fazer toda a diferença. Porque aí, quando você pensa dessa forma, quando a gente está quando a gente está vivendo a baixa autoestima, a gente costuma dizer o seguinte, que a gente está vivendo uma estagnação de problema. Eu me estagnei no problema, entendeu? O problema que está surgindo na minha vida, ele é maior do que qualquer solução, ou seja, não tem solução para ele. E eu acabo me tornando vítima da situação, da adversidade, eu não consigo trabalhar isso. E aí a minha relação social fica diferente. Eu acabo não conseguindo me ressocializar ou me socializar até mesmo com aquele que está dentro da minha casa. Sabe? Meu marido, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Por quê? Porque eu estagnei isso. Realmente, eu estou vendo a situação de um outro ângulo, com uma outra visão. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Não vai mudar. Sim. Não é? No início, pastor, até comentei aqui antes de chamar a senhora, né, que eu até falei assim, a gente é chatinho um pouquinho, né? Todos nós, em algum momento, a gente é, ou com o marido, ou com o filho, em alguma situação. Aquele dia que a mulher tá com a TPM, então, sim, nem se fala, né? Meu Deus, então, nem assim, fala. Não existe isso da gente ser a gente não é perfeita, né? A gente não tá lá, aquela coisa o tempo todo, 24 horas, não. Tem aquele dia... Porque assim, a gente tem que entender o que também, né? A gente não está no mundo de bobs, não. Então, assim, então vocês estão falando de autoestima, então tem que acordar bem, pulando, salteando. Não é isso, não. Tem aquele dia que você acorda, tem aquele dia que você não está muito bem, aquele dia que você está com TPM, está com uma dor. Às vezes aquele dia que está, né, o céu um pouco nublado, você acordou, ficou aquele dia mais quietinha, pensativa. Isso não quer dizer que você está com a autoestima baixa. Porque não é algo recorrente, né? É algo que acontece. Quando as pessoas olham para você, né? Todo mundo tem problema, como eu falei aqui, né? Tá cheio de problema. E alguém olha para você, tá tudo bem, Ingrid? E você fala, tá tudo bem, sabe? Mas realmente está. Você não falou da boca para fora. Tem os problemas sim, mas você está bem, sabe? Tá conseguindo lidar com ele de uma forma bem clara, bem objetiva? Não, eu vou conseguir lidar com o problema. A pessoa com a baixa autoestima, ela não consegue ter isso, né? Ela se acha muito debilitada, muito limitada a isso. Porque é como se o mundo cor-de-rosa dela, né, ficasse cinza. Entendeu? Então, aquela alegria que ela tinha, aquela felicidade que ela tinha, né? O mundo é maravilhoso, todo mundo é muito legal, né? E tal. Quando ela se decepciona em algum momento com alguma situação, aí o mundo vira cinza. E quando vira cinza, para você se erguer de novo, claro que não é todo mundo, né? Existem as pessoas que estão mais propensas a isso. Imagina se toda a humanidade tivesse assim, né? Sofresse desses distúrbios psicológicos, como seria? Né? Uma vez alguém me perguntou, todo mundo tem doença mental? Eu falei, não. Tem pessoas que são saradas. Tem umas que têm até os seus distúrbios psicológicos, mas conseguem conviver bem, sabe? Lidar com isso. Tem outros que já não conseguem lidar. E aí, o que ele tem que fazer? Procurar um terapeuta. Procurar uma psicoterapia, né? Eu tenho que entender que eu preciso de ajuda. E eu quero ajuda. Isso é o importante, né? Que a gente tem que entender em qualquer processo, sabe? Em qualquer área da vida. Estou passando por uma situação, não estou dando conta sozinha. Opa, vou procurar ajuda. Sim, verdade. Né? Aqui, a pastora Josi. Pastora, um abraço. A pastora Josi colocou aqui, ó, encontro isso em pessoas o tempo todo. Pastora Josi. Ela está dizendo que encontra isso o tempo todo, em muitas pessoas. Verdade, né, pastora?
E é verdade, mas é o que eu acabei de falar agora, né? Você encontra distúrbios psicológicos. Eu tenho um livro de psicanálise que ele fala assim: ninguém é normal. Ele errou nesse tema? Não! O autor acertou. Ninguém é normal, gente. Chegar de pertinho, né? Procure alguma coisa. Ninguém é normal. Ó, ninguém é normal. Não é? Mas a gente consegue conviver com isso e viver bem. Tá me entendendo, pastora Josi, né? Tu vai encontrar de tudo, a gente encontra de tudo, inclusive nós mesmos. Se eu olhar para mim agora, eu vou ver que eu não sou normal. Tem coisas na minha vida, na minha mente, né, na minha saúde mental, que não me dão a normalidade. Mas eu me sinto bem com isso. Eu consigo conviver, sabe? Eu consigo parar, relaxar e dizer, não, peraí, vou vencer isso daí. Não, isso não pode ser superior a mim. Não, porque quem comanda o teu corpo é o quê? Não é a tua mente? Então, quando você começa a trabalhar a sua mente, você vai organizando tudo, sabe? E é isso que nós precisamos saber, nos organizar. Com o quê? Autoconhecimento, autoconfiança e autoaceitação. Acabei de falar agora, ninguém é normal, inclusive eu. E eu já me aceitei. Eu também. É verdade, inclusive eu também, né? E não é bom, porque a gente reconhecer que a gente não é normal, a gente tá lidando o quê? Com qualidades nossas e fraquezas, limitações também. Exatamente. Né? Então... Eu separei uma frase aqui de uma psicóloga, sabe? Que eu achei muito interessante. Ela diz assim, Adriana Araújo, o nome dela. Ela diz assim, ó, antes de nos proteger da negatividade externa, é preciso trabalhar o nosso próprio desenvolvimento emocional e respeitar o que temos conosco. A autoestima é isso. Se respeite. Se valorize. Se conheça. Confie em você. Se aceite. Né? Eu olho assim para mim e falo, meu Deus, 50 anos, estou vivendo meio século pois é, por fora, né? Mas por dentro já está o cansaço, né? Já está as coisas internas que já te fazem mal, não te dá mais uma saúde plena como você tinha. Mas eu tenho que me aceitar, sabe? Então, se a gente começar a sair de um relacionamento tóxico e agora a vida acabou para mim. Não, não acabou para você, não. Se você começar a pensar que essa situação não favorecia você e que você merece o melhor, a tua baixa autoestima não vai prevalecer sobre você. Você vai dar, sabe, a volta por cima nessa situação. E assim a gente vai nos encontrando a cada dia, né? Essas 3 palavras são essencial: autoconhecimento, autoconfiança e autoaceitação. Eu até, quando eu separei esse artigo, né? Tá a minha colinha aqui, ó, Freud, em 1916, escreveu o artigo Os que fracassam ao triunfar. Quer falar um pouquinho? Sim, repete para mim? O artigo de Freud, né, de 1916, Os que fracassam ao triunfar. Os que fracassam não triunfam ou triunfam? Não, os que fracassam ao triunfar. O que me chamou a atenção. Os que fracassam ao triunfar. Isso, sim. Aí eu até pontuei que nesse artigo, né, quando ele escreveu, ele pontuou muito o medo que a pessoa tem de ser feliz por questões que ela viveu, e ela entra no processo de autossabotagem. Sim. Então, ela acaba desejando... Pode falar. Não, termina aí que eu vou falar algo para você aqui. Pode terminar a sua fala. Então, assim, pelo que eu entendi, né, porque eu não sou psicanalista, mas estudando um pouco de Freud, aí nesse artigo, o que eu entendi dele, né, esse processo da pessoa ter medo de ser feliz, então ela entra numa prática de autossabotagem, ela começa a se autossabotar. Por quê? Por vivências, estrutura familiar, o que ela viveu, nas vivências dela. Ela vem crescendo, ela tem as crenças dela, aí ela entra nesse processo de crenças limitantes.
Então ela Sim, começa a ter medo de ser feliz. Então, ao mesmo tempo, assim, vou dar um exemplo, né? É bom a gente dar exemplo na prática. Ao mesmo tempo que ela quer alguma coisa, mas lá no fundo ela não quer, sabe? Porque ela, no fundo, ela não acredita que ela tem condições de alcançar aquela meta, aquele objetivo, aquele sonho. Então, entra essa questão também de culpa, né? Então, ela acredita que ela não merece ser feliz. E é muito difícil, pastora, lidar até com pessoas assim, porque ela achar que ela não merece ser feliz é muito difícil. Por isso que é importante uma pessoa, se você se vê assim, né, quem assistir essa live e se vê assim, é bom buscar uma ajuda, né, especializada, correto. um terapeuta, um psicanalista, né, um psicólogo, buscar uma ajuda, porque se a pessoa ela tem muito medo de ser feliz, existem questões aí por trás, existe uma causa ou várias causas, né, para se chegar a esse tipo de comportamento, né? Então ela vai começar a entrar nesse processo de autossabotagem. Então, assim, é aquela coisa, nossa, fulano, ele tentou tanto isso aqui, né? E não conseguiu, mas ele tinha capacidade para conseguir. Mas aquele medo dele ser feliz, né, impediu. Então ele entrou nesse processo de autossabotagem. Ele acaba dando um jeitinho, ele acaba não investindo tanto naquilo dali para não passar, para não conquistar. Aí no final ele culpa as outras pessoas, ele culpa alguma situação, ele tenta encontrar um monte de desculpa para não chegar à conclusão de que não, eu me auto-sabotei, né? Sim, É porque eu correto. tenho medo de ser feliz. Correto. Olha só, tem uma outra frase aqui que eu separei, que eu acho interessante essa frase, que ela diz assim, ó: a forma como enxergamos o mundo também depende do valor que atribuímos a nós mesmos. Foi o que você acabou de falar aqui agora. Por que as pessoas se sabotam, né? Ou se auto-sabotam? É a forma como elas enxergam o mundo. Então, a forma como eu enxergo o mundo depende do valor que atribuímos a nós mesmos. Sabe? Se eu acho que o melhor está sendo pesado para mim dar continuidade àquela situação, o que eu faço? É mais cômodo para mim, minha irmã entrou agora, oi irmã, é mais cômodo para mim aceitar aquilo e dizer assim, não, eu não quero mais prosseguir, porque está pesado para mim, demanda em mim esforço. A baixa autoestima, ela traz para si uma baixa energia, sabe? Então, aquela baixa energia, não estou falando aqui de libido, nem de libido, não, que é essa energia que também que está em nós. Eu estou falando de uma energia em si, sabe? Ela baixa essa energia, essa capacidade de dizer, não, eu vou encarar a situação, né? E não vou culpar ninguém por isso, se deu certo ou não, se eu consegui ou não, porque tudo depende de mim, a forma como eu enxergo, né? Sim. E uma outra frase também muito interessante aqui é o de Jung, tá? Que ele diz assim, ó, eu acho essa frase maravilhosa, sabe? E eu tomo ela sempre para mim, que diz assim, ó, eu não sou o que aconteceu comigo. Imagine se as pessoas fossem o que aconteceu com ela. Essa frase é Imagine, linda, é né? tremenda, não é? Olha só, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. Então, você que está nos vendo agora, sabe? Você não é fruto daquilo que você viveu ou daquilo que você vive, né? Estou falando no sentido das consequências, né? Das dores, dos traumas, das doenças, né? Em si, dos problemas psicológicos, emocionais, familiares que pesam sobre o teu ombro, né? E você chega ao ponto de dizer assim, isso aí me sobrecarregou, eu tenho culpa nessa situação também, tem algo aí me envolvendo, você vai dizer assim, não, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou a escolha, eu escolhi ser o que eu sou, né? Então, o problema não me deixou assim, pelo contrário, o problema me fez entender melhor a situação e lutar para que ela mude. Né? Então, essa frase é maravilhosa. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. Sim, Muito bom, é né? muito forte, né? Muito marcante essa frase. Então,
para o pessoal aqui do Instagram, né, que me segue, né, eu estou contando aos poucos um pouquinho da minha vida, porque eu foco no lado profissional, mas de vez em quando eu vou falando algumas coisinhas, né, da minha vida pessoal. E a senhora falando essa frase aí, passou um filmezinho, assim, da minha vida, Uhum. porque eu fiz a faculdade, assim, com muita dificuldade, tinha dia que eu não tinha nem dinheiro da passagem, né, para poder ir, Se eu te mas Deus contar foi a minha, é, eu imagino, eu imagino. Então, assim, eu, graças a Deus, né, assim, eu acredito nisso, né, que Deus, ele o tempo todo ali proveu na minha vida, quando eu não tinha dinheiro da passagem, aparecia na hora, eu ia, então era aquela aluna assim, sabe, bem aplicada, né, bem estudiosa mesmo, porque assim, eu tinha um objetivo na minha vida, então eu cresci numa comunidade, né? Então, assim, com pessoas maravilhosas lá, teve pessoas que foram para caminhos errados, né? Foram escolhas delas, né? E também eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Porque só a pessoa sabe, né, o porquê daquelas escolhas ali, porque assim, você pode nascer no lugar, crescer no lugar, mas como eu exatamente. falei, né, a interpretação que você faz toda a diferença para a tua vida. Então, assim, eu tive que fazer escolhas na minha vida para eu estar onde eu estou hoje e eu estou de olho aonde eu quero chegar. Mas isso é uma coisa que está dentro de mim que não depende. Claro, as coisas externas contribuem, claro que contribuem. Então, por exemplo, se eu tenho o apoio do meu esposo, se eu tenho apoio de amigos, se eu tenho apoio de pessoas que acreditam em mim, isso é muito válido, isso é importante. Mas É, imagine se ninguém acreditar em mim, tá? Vamos dar um exemplo. Ninguém acredita na Ingrid, né? Ah, vamos supor, a Ingrid está começando agora a fazer umas lives e ninguém acredita. Sabe o que eu digo, pastora? Se ninguém acredita, não tem problema. O importante é eu acreditar em mim. Se o correto. meu esposo está Autoestima. me dando. Então, meu esposo está me dando incentivo, né? Graças a Deus. Está me dando Principal incentivo. aí, O pessoa principal. Mas importante vamos na sua vida é. isso. Agora vamos supor, porque tem pessoas que falam assim: ah, mas eu não tenho apoio de ninguém da minha família. Minha mãe não acredita em mim, meu pai não acredita em mim, eu fui abandonado pela minha mãe, pelo meu pai. Pessoas ali de referência que é importante e foram abandonados. Tem pessoas que têm um abandono físico e abandono também afetivo. Sim, Às vezes a sim, família está ali perto, mas há um abandono sim. afetivo. Isso abala muito o emocional da pessoa, porque a pessoa pensa: olha, Corretíssimo. se o vizinho não acreditar, se o meu patrão não acreditar, as pessoas mais distantes não acreditar, não me abala tanto. Mas a minha família não acreditar em mim, me abala demais, mexe realmente com a minha autoestima. Mas aí o que eu digo, até que eu tenho publicado, né? Claro que vai mexer, claro, as pessoas mais importantes da tua vida que convive, que está perto, mexe, principalmente se você teve uma ausência, né, de Sim, afeição, uma ausência afetiva, porque quando a gente nasce, a gente precisa de afeto de mãe, e logo em seguida de afeto de pai. E a gente sabe que tem muita correto. criança que cresceu sem essas estruturas, né? Então cresce um adolescente inseguro, um adulto inseguro. Então, muitos adultos aí Formam feridos, família né? assim, eles formam famílias Isso. assim, E ainda né? formam famílias assim. Por que que existem famílias disfuncionais, né? Por que que existem famílias tóxicas? Por causa dessa estrutura familiar que tiveram na infância. Porque Então, tiveram. lançou aquilo E, para o seu inconsciente, guardou lá, viveu a sua vida inteira. Um isso, momento vai acionar um gatilho. Por que que eu estou assim? Né? E quando você vai isso é perceber, verdade. porque isso tudo veio dessa infância, né? Isso. Essa infância E traumática. por isso que é muito importante a terapia, porque quando você não está dando conta sozinho, está sofrendo, entrou no sofrimento psíquico, correndo o risco de entrar em depressão, então até já está em depressão, uma ansiedade, né, disfuncional, porque tem aquela ansiedade normal, né? Uhum, uhum. Também tenho falado Isso. sobre ansiedade, até Uhum. certo ponto, a ansiedade é normal, mas é aquela ansiedade disfuncional, e existem vários tipos de ansiedade. Uhum. Então, a pessoa entra no quadro de ansiedade, em quadro de depressão, em quadro de síndrome do pânico, outros Sim, tipos de quadros, né, de sofrimentos psíquicos aí. E aí, o que que eu trabalho, né, até com meus pacientes, fazer com que eles entendam, né, que eles consigam interpretar, né, entender de que, mesmo que outras pessoas não acreditam neles, eles precisam começar a acreditar neles em si. Porque correto. se eu depender
a minha felicidade, né? Colocar a minha felicidade na mão do outro, e se o outro não quiser ser feliz? Uhum, Se o outro não quiser te fazer feliz, o que que uhum, você faz? Então, assim, eu preciso o quê? É, me resgatar, né? Eu preciso sim, resgatar aqui, ó, a Ingrid, né? Tô dando exemplo meu. Eu preciso resgatar a Ingrid aqui, essa Ingrid aqui, correto. porque até, né, como assim, eu não sou psicanalista, mas eu estudo um pouco da psicanálise, e o que eu aprendi é que o nosso inconsciente, ele nunca envelhece, né? O nosso Não, inconsciente nunca envelhece. Então, a gente pode ter 90 anos, 80 anos, mas existe uma criança dentro de nós, né? Posso estar com 50, 40 anos, mas existe uma criança dentro de nós. Como está essa criança? Essa criança está bem cuidada? Ou ela está ferida, ela está machucada e precisa ser cuidada. E uma família desestruturada, muitas vezes a pessoa quer encontrar apoio naquela família. E dificilmente vai encontrar, porque a família está não, toda sim, desestruturada, né? Está todo mundo ali correto. doente emocionalmente. Aí você está ali frustrado e querendo que aquelas pessoas ali do teu convívio levante a tua autoestima. Então, se Não você tem não como. buscar por você, você não vai ter como sair da situação, né? Por isso que existe terapia. Por que, que a terapia está em evidência? Por que, que no momento de uns anos para cá cresceu tanta psicologia, né? Tantas formações psicológicas e tantas formações psicanalísticas? Por que, que as pessoas se formaram, né? Buscaram conhecer? Por causa dessas pessoas que se encontram doentes e que precisam urgente de ajuda. Você falou, fez uma fala aí que é muito importante. Opa, não estou dando conta dessa situação. O que é que eu faço? Procura um profissional de saúde mental e vai se tratar e vai se cuidar. Porque se você começar a se cuidar no início, o resto da tua vida vai percorrer caminhos diferentes e melhores. O problema existe, ele é real. Eu costumo dizer para os meus pacientes, o problema existe, ele é real, tá aí. Você não pode apagar, você não pode mudar, né? Você lançou ele para o teu inconsciente, agora ele veio à tona por alguma situação que acionou um gatilho e você não está conseguindo elaborar ele. O que você vai fazer? Vamos tratar ele? Vamos conhecer melhor ele? Vamos buscar da onde ele veio? Por que isso está acontecendo agora? Para que você possa elaborar, dar conta disso agora e seguir o teu futuro, seguir a tua vida. Por isso que a terapia não tem fim, né? Você faz um tempo, você para, daqui a pouco você volta, daqui a pouco... porque são vários temas, vamos colocar assim, né? Vários temas que você vai procurando se conhecer, elaborar aquela situação, organizar ela. Eu costumo dizer o seguinte, a terapia, para mim, né, é a desordem mental, ou seja, você está com um quebra-cabeça dentro da sua cabeça. E esse quebra-cabeça não está todo colocado as suas pecinhas nos lugares. Está todo embaralhado. E o que a terapia faz, ou a psicoterapia faz, ou o atendimento psicológico faz, ou o atendimento psicanalístico faz? Ele vai colocando essas pecinhas no devido lugar, de acordo com a situação que você está elaborando. Eu costumo dizer isso para os meus Isso. clientes, entendeu? E aí a gente consegue ter uma relação boa e começar a compreender. Vamos resolver por parte? Vamos resolver isso daqui. A gente resolve aquela questão. Tem outra? Então vamos fazer um outro processo de sessões terapêuticas para você resolver essa outra questão. E assim vai, as pessoas vão dando conta da situação. Mas é necessário você procurar ajuda profissional, sim. E aproveitar esse momento. E a gente fica Né? muito feliz, né, pastora? Assim, quando Sim, a gente vê que a gente sim. está. A gente olha para uma situação, né, ali de um cliente e a gente vê a evolução e ele Ou crescendo e ele outro dia, melhorando. não É muito é? bom isso. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma cliente, ela, ai, como você me ajudou. Eu agradeço a Deus e agradeço a você. Agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, porque como você, né, não a minha pessoa, mas a profissional, né, pôde contribuir para melhorar, para uma melhor qualidade de vida, que eu acho que isso também é qualidade de vida, né? Você está com a tua mente sarada, tua mente tranquila, tua mente em paz, na qualidade de vida, né? Não só na alimentação, sabe?
Sim, é não verdade. é? E a gente tem falado muito, né? Até a pesquisa lá no Google, as pessoas têm procurado muito saúde Sim, mental, e depressão, e ansiedade. As pessoas estão mais preocupadas, estão procurando mais. Agora, para entrar nesse processo de ir até o terapeuta, ir até o psicanalista, buscar essa ajuda, tem muito essa questão que acredito que a pastora vê muito isso, né? Essa questão de vergonha, sim. aquele pensamento assim, né? Ah, se eu encontrar alguém lá no corredor, algum conhecido, a pessoa vai achar que eu sou louca, que eu estou Nada cheia disso, de né? problema, coisas desse tipo. Não, e psicóloga para louco, e fazer análise, eu não sou louca, eu não É. sou maluca, Ó, né? Então, ó, assim, tem muitas essas ideias ainda, né? tem. Por preconceito mesmo, ou então até por falta de conhecimento. E a internet está ajudando muito, né? A gente passar informações, a gente explicar Isso. de não, psicologia, é ciência, a psicanálise também. Aí agora tem até, né, a neurociência Sim, junto que com a eu tô doida para psicanálise fazer. Tô querendo também, muito né? fazer. Então, eu estou dando mais olhadinha, né, algumas pinceladas aí, em alguns textos de Uhum, neurociência, uhum. inclusive falando, né, aqui no nosso cérebro, no meio dele o sistema límbico, que está ali, que Sim, está as emoções, né, e que já sim, existe dentro dessa estrutura do nosso cérebro, existe um campo lá que já está confirmado pela neurociência, pelo menos foi o que eu li, né? Ao inconsciente da gente, que até porque Freud, né, que é o pai da psicanálise, sim. né, quando ele veio com os estudos dele, porque até então ele era neurologista, né, Isso. médico, neurologista, depois psicanalista, e ele é o pai da psicanálise. O inconsciente, você tem como tocar, palpar, tocar no inconsciente? Não. E como ciência, é aquela questão de você comprovar cientificamente, então a ciência ela é focada o quê? Nos comportamentos, né? Sim. E o inconsciente você não prova, só que a neurociência agora está vindo aí para provar, para confirmar que existe sim, né, esse inconsciente que Freud falou há tanto tempo atrás. Gente, isso é Que maravilhoso, né? legal, isso é É maravilhoso. Porque maravilhoso. Então, aí assim, responde ao que a Josi colocou aqui, ó. É isso mesmo, tabus e falta de conhecimento. Aí quebra esse tabu mesmo, né? E essa falta de conhecimento, sim. É, quando entra. Na verdade, eu vou te falar uma coisa aqui muito interessante. No meu WhatsApp, eu tirei as iniciais de pastora, PRA, né? Eu coloquei o meu nome completo, né? Ou então, às vezes, eu coloco psicanalista lá, mas eu tenho a minha página de psicanálise no Facebook e no Instagram. E aí eu coloquei. Aí, certa feita, eu fui atender um cliente. E ele ficou um pouco meio que me questionou, né? Não foi bem um questionamento, mas ele quis dizer assim: poxa, como é que eu vou me abrir com você se você é uma pastora? Certamente você vai me orientar com base na palavra, no espiritual, né? Aí eu fui bem objetivo. Falei, olha só, aqui nesse momento eu sou uma profissional de psicanálise. Eu não sou uma pastora, eu sou uma psicanalista. Então, nós vamos tratar de assuntos concernentes, né, à sua saúde mental. Tá? nossa, Aí bem interessante, ficou né? bem claro. Então, isso é muito importante o que nós estamos conversando aqui agora. E sempre quando eu vou atender alguém, né, eu sou bem objetiva. Aqui está a profissional para que as pessoas não façam essa relação, né, de pastora, psicanalista, psicopedagoga, diferenciar essas coisas para que ele saiba que ali não é uma pessoa qualquer, né? É uma psicanalista. E aí ela botou outra fase aqui, eu tratei um tempo com a psicanalista. Então, tem uma diferençazinha assim, um pouco, né? Eu não sei qual é a frase que eu posso usar aqui agora, de um psicólogo e psicanalista. Mas, enfim, se você procurar os dois, vai ser ótimo. Porque um vai tratar de uma É, coisa e o outro vai ter uma outra visão de outra situação, tudo vai se encaixar, né? E tudo vai ser bênção para a sua aqui vida. eu gostaria até de pontuar aqui, porque a pastora Josi está dizendo aqui, eu tratei um tempo com psicanalista, né? Então, a pastora Josi, ela é lá da minha igreja. Pastor, tem alguns pastores lá, minha igreja é grande, né? Então, assim, tem vários pastores lá.
E assim, eu queria até fazer uma pergunta aqui, assim, eu já sei, né? Mas é bom assim eu fazer essa pergunta para a pastora Eleni e para me Só um ver da minutinho, só um visão minutinho, dela. Ingrid. Olha só, aqui está o Oi. Maison Viana. Sabe de onde ele é? De Minas Gerais, varoa. É, Ó, nos ai, assistindo. seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que É, legal. então, aí ela foi e colocou aí, né? Eu tratei um tempo com um psicanalista. Sim. E a senhora gostaria de comentar essa questão assim de pastorado, líderes, se entrar numa depressão, quadro de depressivo, não ter essa vergonha de buscar uma ajuda com um psicólogo ou um psicanalista, né, um terapeuta. Por que eu digo isso? Porque né, não é nem só pastores, né, líderes, né, de igreja evangélica, como padre, né, líderes de outras Correto? religiões, porque tem muito essa questão assim, eu sou líder, se eu procurar um psicólogo, como é que vai ser? Como é que as minhas ovelhas vão me ver? Não, mas eu não posso, porque eu tenho que ser forte o tempo todo. Não, as pessoas me veem como uma pessoa forte. Se eu for procurar uma ajuda psicológica, eu vou estar demonstrando fraqueza, né? E o que eu posso já dizer, antes da senhora comentar, é que você não vai estar demonstrando fraqueza. Não, você vai estar demonstrando uma preocupação com a sua saúde, porque Correto. qualquer pessoa pode entrar no sofrimento psíquico por várias questões. E pastor é ser humano, líderes são seres humanos, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto bem de pontuar, né, pastora? Porque foi ano, não foi agora 2020, não, acho que foi ano 2018, 2019, teve vários pastores aí se Sim, suicidando, a gente vendo sim. em reportagem, né? Pode Mas falar. sabe o que acontece, Ingrid? Eu acho que o cargo, a função ministerial, ela pesa muito em relação à pessoa. Porque se a pessoa que está precisando de ajuda psicológica, ajuda emocional, e ela entender que ela vai entrar dentro de um consultório para ser atendida como pessoa, não como líder, pessoa, não como pastor, pessoa, não como um médico, pessoa, sabe? Quando ela entender que ela vai entrar como Isso, pessoa, ela quebra qualquer rejeição em relação a isso. Porque eles precisam verdade. entender que quando a gente entra no consultório, eu não entro com a minha postura de pastora. Eu vou entrar como uma pessoa, eu vou entrar como a Helene. Aqui quem precisa de ajuda é a Helene, sabe? Não é o título que ela possui. É isso que as pessoas têm que entender. Então, quando a pessoa entende que ela precisa de ajuda, independente de quem ela seja, porque olha só, nós vivemos dias, eu vou tornar a repetir, que a saúde emocional, a doença mental, psicológica e emocional cresceu 90%. O que É acontece? verdade. Eu vou me permitir estar doente ou eu vou me permitir ser curado? Porque eu vejo o tratamento psicanalítico, sabe, como uma libertação. É o meu pensamento, tá? É a minha visão. Acho que quando a pessoa entra em análise, ela vai se libertar daquilo que a oprime, daquilo que a aprisiona, daquilo que faz ela estar doente, daquilo que faz ela ter sofrimento psíquico. Essa é a minha visão, tá? Então, esse seria a forma dessas pessoas que têm os seus cargos e as suas funções e são vistos na mídia, né, e que dirigem grandes igrejas ou têm grandes projetos ou grandes empresas que precisam de ajuda, tirar essa função que eles possuem e entrar dentro de um consultório como pessoa, como um ser humano. Essa é a minha visão. Sim. E voltando aí, quando a senhora falou da diferença, né, do psicanalista Sim, e do sim, psicólogo, bem basicão, assim, para eu não tomar muito tempo com relação a isso, mas bem básico mesmo, o psicanalista, ele foca o trabalho dele no inconsciente, né, do correto, sujeito. E o correto, psicólogo, o trabalho dele é focado no comportamento, tá? No correto. consciente. Então, a gente tem o nosso consciente, o Uhum, pré-consciente e o pré-consciente, inconsciente, que é mais profundo, né?
Correto. E também a gente tem pessoas que usam a palavra subconsciente, mas na literatura, na verdade, não existe subconsciente, é inconsciente. Então, é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então, o psicanalista aqui, até porque o processo Exatamente. da análise é um pouco mais demorado, né? Sim, Casos. Então, para você entender, né, chegar lá no inconsciente do sujeito, ele vai demanda. precisar, lá dentro da terapia, primeiro processo de cura é a fala, né? Ele vai falar, Sim, vai falar. Aí vem os atos falhos, né? Os mecanismos de defesa, como a projeção, por exemplo, isso, projetar no outro, e por aí vai. Tem vários mecanismos de defesa. correto. Os atos falhos, os xistes, né? Que é aquelas brincadeiras, Isso. né? Aquelas Que tem brincadeirinhas que sentido, né? Que é a tô brincadeirinha que você acha que brincando, não. Não, não tá, não. Você está expondo isso. aí uma situação que você guardou no seu inconsciente, que agora você está, ó, lançando, né, em Tá alguém. lançando, é verdade, é Uhum. verdade. E o psicólogo, eu já vou falar psicanalista de novo, e o psicólogo, o foco dele, o trabalho dele é a parte do consciente, é a parte comportamental, né? Pensamentos, emoções e comportamento. Isso não quer dizer que o psicólogo ele não vai também acessar o inconsciente da Sim, pessoa. sim, Só que, claro. só que o analista, o foco dele é Correto, focado ali mesmo no inconsciente. É um trabalho correto, também maravilhoso também, né? Os correto. dois, né? O importante é você, até se você quiser procurar um pouquinho mais para entender, né? Você que está nos assistindo, entender um pouco mais a diferença de um do outro. Mas se você está no sofrimento, que está causando prejuízo, que você está perdendo amizade, está perdendo oportunidade. Tem pessoas, pastora, que perdem uma boa oportunidade de emprego, de promoção. Tem gente que Uhum, reclama a vida toda do chefe, aí chega uhum. uma pessoa nova, com 2 meses, 6 meses ele é promovido. Aí aquele que está lá há 5 anos nunca é promovido e está sempre culpando alguém, né? Sempre culpando as pessoas. E muitas vezes é a falta do autoconhecimento, é você entrar nesse processo de autoconhecimento. Posso dizer Correto. também que tem muitas pessoas que têm a mania assim, eu já me conheço, preciso de psicólogo não, porque eu já me conheço, eu já sei já quando acontece alguma coisa, eu já sei qual é a reação que eu vou ter. Não, 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 não. Não, Geralmente a não. pessoa que fala assim, ela não se conhece, ela não quer entrar. Rever, E é o bom rever processo esses de conceitos aí, né? autoconhecimento, isso. É, E é bom processo de rever. autoconhecimento dói muitas vezes. Você ali, ó, muitas vezes a pessoa ela tem medo de olhar para dentro dela e começar a ver as partezinhas que estão escuras, as partes negras, aquelas partes feridas que precisam receber um remedinho, que precisam ser Uhum, tratadas. uhum, Muitas pessoas até preferem se manter na dor. Por uhum. quê? Muitas vezes ela já se acostumou com aquela dor, ela já É, se acostumou com aquela correto, situação. Até sofre, mas ela ali correto. está cômodo para ela. Uhum. Então, muitas vezes, você se deparar com as suas dores, né? Dói, dói. Mas é uma dor que vai trazer cura. É uma dor, né? Correto. Você vai se deparar com aquela dor ali, numa É o análise, numa confronto, né? psicoterapia. É o É um confronto, né? Porque você confronto. começa a confrontar. É, você vai confrontar isso Isso. daí para você ter a cura. Porque se você não confrontar, você vai É, se manter naquela situação por o resto da sua vida. Ninguém mexeu naquela feridinha, ou se mexeu naquela ferida, você consegue conviver com ela, mas vai ter um tempo que você não vai conseguir conviver, porque você vai começar a maltratar o outro, a ser indiferente com o outro, né? A se distanciar do outro. Isso tudo, quando começa a acontecer, é porque alguém, alguma situação mexeu, né, naquela ferida e você não está dando conta da situação e também está é, fazendo de inexcusável, né? Não estou nem aí, mas está separando de você as pessoas. E isso é é ruim. verdade. Uma pessoa que tem um comportamento de todo mundo é culpado, menos ela. Todo mundo é errado, menos ela. Todo mundo fez coisa errada, menos ela. Ela procura culpado em tudo. Se a gente for analisar, geralmente a pessoa está com baixa autoestima. Concordo com você Porque ela não quer plenamente. olhar para dentro dela, ela não quer olhar, ela já sente medo de se culpar, então ela já joga a Uhum. culpa no outro, porque ela não No quer outro. olhar para ela e dar conta daquilo que tá dentro dela, né? Correto. Então, assim, quando eu comentei que a gente, de vez em quando, é chatinho, ser chato de vez em quando, tá enjoado de vez em quando, né? Acordou aquele dia que não tá muito bem de vez em quando, é normal, gente, é normal. Ficar ansioso de vez em quando. Daqui a uma semana eu tenho que dar uma palestra. É normal você ficar um pouco ansioso.
Então, isso é normal. Agora, frequência, duração, Não. intensidade, se está muito tempo, se é muito intenso, se está durando muito tempo, aí começa a se tornar um transtorno. Seja de Tá te ansiedade, prejudicando, exatamente. Prejudicou em alguma área, tem que está rever, tem que procurar prejudicando, aí, ajuda. aí tem que rever, né? Então, assim, você É, sentiu alguma coisa, você vai lá e dá a volta por cima. Acordou aquele dia, não está muito bem. Não, mas daqui a pouco você vai, ó, toma aquele café. Opa, não, não, Ingrid, vamos embora, isso vamos aí. levantar dessa cama aí. Agora imagine todo dia, o tempo todo, né? Então, assim, e agora, né, 2021, a gente precisa o quê? A gente precisa olhar para dentro de nós, né? As famílias, agora com a pandemia, como a senhora falou, né, aumentou muito a violência doméstica, Sim. violência contra a mulher. Porque antigamente as pessoas brigavam um pouquinho, aí o marido, vou jogar Uhum, bola, a mulher, vou fazer a unha, eu vou para a praça, eu vou para o shopping. E agora com essa pandemia? Né? As uhum. pessoas brigam e tinham que continuar ali, né? Dentro de É, casa, porque não poderia sair. Aí começaram os conflitos. Nesse momento, as famílias começaram a reparar o quê? Não, agora a gente tem que tentar resolver. Ó, tá cheio de conflitos aqui. Só que a uhum, gente ficava fugindo, indo para a rua. Agora uhum. não. Vamos tentar resolver. Bom é quando essas famílias entendem isso e procuram resolver. Só que tem famílias que não entram nesse Que não processo, consegue, que né? não é tudo. É, Não conseguem. Aí começam a agredir o outro, um ofender o outro, um culpar o outro, e por aí vai. Então, assim, esse período de pandemia, claro, o vírus tem, né, o seu grau de importância, tem, mas muitos conflitos, muitas questões mal resolvidas, as pessoas tiveram que lidar agora nesse uhum, período de pandemia. E correto. até com elas também, né? Porque sem a pandemia as pessoas não paravam, né? É o tempo todo trabalhando, aí na internet, aí ir na rua, ir resolvendo alguma coisa, eu tenho que comprar não sei o quê, eu tenho que ir no mercado fazer compra do mês. As pessoas não estavam parando. E nesse período de pandemia, as pessoas tiveram que parar e olhar mais para dentro de si. Isso causa medo em muitas pessoas, né? As pessoas pararem e analisar, até pelo sentimento, assim, aquela preocupação de morrer. E se eu morrer hoje, o que eu fiz com a minha Uhum, vida? As pessoas pararam para uhum, refletir mais nas suas vidas, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? As escolhas que eu estou fazendo, né? Os pensamentos que eu estou tendo, né? O que eu estou correto, acreditando? Quais são as minhas crenças? E tudo correto. isso vai trazendo resultados. Então a gente tem que reparar. A gente se preocupa muito com o resultado, né? Nossa, eu tive esse resultado aqui negativo. Mas a gente não se preocupa com o processo. Porque para eu ter Correto, resultado negativo, houve um processo antes. Eu tenho que me correto. ligar nesse processo antes. É isso aí. Você colocou uma frase que diz assim: como melhorar a autoestima, né? Como eu posso melhorar a minha Isso. autoestima? E aí a gente existe situações que eu posso melhorar? Sim, existe. E aí eu coloquei aqui: trabalhando o nosso próprio desenvolvimento emocional. E o respeito que temos por nós mesmas. Então, quando eu trabalho e o meu desenvolvimento emocional, o meu próprio desenvolvimento emocional, eu tenho que olhar para mim e eu tenho que perceber onde está abalado o meu emocional. Por que o meu emocional está abalado? Por que ele está em desequilíbrio? Por que eu estou com essa baixa autoestima? O que está acontecendo comigo? Quando eu começo a trabalhar isso e desenvolver melhorias para isso, eu acabo aumentando a minha autoestima. Porque eu procuro essas coisas, né? E aí, como eu posso mudar? Como eu posso mudar esse comportamento prejudicial? Porque nós falamos sobre isso, né? A baixa autoestima, ela traz para você comportamentos prejudiciais. Ela vai te levar a ser prejudicada em várias situações da sua vida, né? Como eu faço para melhorar isso? Aí eu botei assim: primeiro, buscar o autoconhecimento, não se cobrando excessivamente. E é um grande defeito nosso, né? Do ser humano. Muita cobrança. A gente se cobra excessivamente, né? A gente está aí há Verdade. uma semana. A gente está aí há Verdade. uma semana de fazer essa live, né? Eu passei uma semana pesquisando, buscando, lendo, preocupada com esse momento, né? A gente tem essa preocupação excessiva pelo amanhã, se chama ansiedade, né? Mas é uma ansiedade boa, que ela está no nível legal, que faz você se preocupar em fazer e dar o seu melhor. Espero que as pessoas estejam gostando aí do nosso papo hoje, né? Mas assim, buscar isso, tá? Não se cobrar excessivamente. Segundo, ter foco nas qualidades e limitações que temos.
sabe? Se você focar nas suas qualidades e também entender que você tem limites, né? Você consegue estar com a sua autoestima estável, né? Outra coisa, estipular metas e desafios. A gente não pode viver uma vida sem propósito, Sim. correto? A nossa vida tem que ter um propósito. Estipule metas para sua vida, estipule desafios próprios para você mesmo, se desafie, sabe? Isso vai colocar a tua autoestima estável. Outra coisa, aprenda a fazer escolhas, gente. Aprenda a fazer escolhas. Pense muito bem antes, obrigado, Josi, de fazer as suas escolhas, porque a sua escolha vai projetar todo o teu futuro. Então pense bem naquilo que você vai escolher em todos os sentidos, tá? Mesmo que essas escolhas não tenham resultados que correspondem às suas expectativas. Você fez uma escolha agora, já fez a escolha, não tem como mudar, né? Essa escolha não correspondeu à sua expectativa, tudo bem. Sabe? Entenda isso, tire isso de letra, sabe? Não se anule por causa disso, não se culpe por causa disso, mas você pode mudar isso, fazer diferente agora, né? Em uma nova escolha. E outra coisa, reconheça suas conquistas. Fazer isso aqui com você hoje é uma conquista para mim. Estar nessa live com você hoje, para mim é uma conquista, né? Para mim E eu, também. não é? E eu tô Por aí, cada sabe? convidada. Não é? Reconhecer suas conquistas e seus pequenos desafios que podem ser adotados no seu dia a dia. Então, é o que nós precisamos fazer para que a nossa autoestima esteja estável. Essa é, Show, ó, não é? show, top. Fechou com chaves de ouro. Eu tô olhando aqui a hora aqui, a gente até passou um pouquinho, né? Porque eu tinha falado com a senhora de a gente fazer pelo menos uma horinha, mas aí passou mais meia hora. Mas está tão bom, não tem problema, vou passar um pouquinho, né, também. Porque Dá uma antigamente o Instagram cortadinha. permitia, não, antigamente o Instagram permitia até 59 minutos, né? E agora pode falar bastante, né? Mas aí a gente vai, assim, nos despedindo, mas assim, você fechou com chave de ouro, né? Respondendo aí a segunda pergunta, que eu nem te fiz, mas você já se ligou, já foi logo respondendo, né? Que a segunda pergunta que eu ia fazer é essa mesmo, né? Como melhorar a autoestima e mudar esses comportamentos prejudiciais, né? Então, assim, a causa dos comportamentos prejudiciais, vamos analisar, né? Então, se eu tenho esses Isso. comportamentos que estão me prejudicando, não é do nada. Você Não não é tem do nada. comportamentos, né, Uhum. disfuncionais assim, porque eu quero ter comportamentos disfuncionais Não, não, que me não. prejudiquem. Não, ninguém Uhum. quer ter comportamento que vai prejudicar, mas por que Correto? que eles são repetitivos? Isso Por aí. que que eles estão sempre repetindo? Porque muitas vezes a tua autoestima está lá embaixo, então tem que Correto. trabalhar a causa, né? Tem que trabalhar a causa. Eu até digo às pessoas que procuram tratamento psiquiátrico, né, a medicação, porque tem situações que precisa da medicação, né? É. A medicação ela vai tratar os É um sintomas, mas a paliativo. causa, É. isso. Dependendo do transtorno, é muito importante o psiquiatra e a medicação, mas junto Correto. com a terapia, porque a Corretíssimo. medicação vai tratar os sintomas, mas a terapia, a análise vai começar a trabalhar ali nas causas. E é maravilhoso, Corretíssimo. gente, a gente falar, porque o primeiro processo de cura está na fala. Não se Isso esqueçam aí. disso. O primeiro processo de cura está na fala. A gente precisa falar e a gente começa nesse processo de ser Isso curado. aí. Então, se Tá? você se você que está nos vendo aí, né, faz algum tratamento psiquiátrico, ou conhece alguém que faça, indique para essa pessoa também um terapeuta, né, um psicoterapeuta, para que ela se trate também, né, para que ela possa juntar as duas coisas e viver bem, porque ela pode viver muito bem com os problemas que ela tem, né? Quando ela se une e se liga nessas duas coisas, esses dois profissionais. Isso é muito importante. E eu quero desde já Isso. agradecer por esse momento, foi maravilhoso, né? Essas dúvidas que nós conseguimos tirar aí e alertar a cada um que você pode ter uma autoestima estável, se assim você quiser. Sim, obrigada por todo mundo que participou. A pastora Josi aí, ó, mandando bastante mensagem. Muito obrigada. A participação de vocês aí é muito gratificante, né? Porque a gente faz para vocês, né? A gente passar informações não fica assim Correto? só guardado para a gente na nossa mente
e a gente está ajudando vocês e também sendo ajudado, porque a gente está promovendo que é o nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho, divulgando os nossos conteúdos. Então a vida é assim, é uma troca, né? E a gente consegue ver a vida de uma forma mais bonita, né? Fica mais Correto, leve, né? Fica mais correto. leve, né? Quando a gente está ali para ajudar as pessoas. Então, assim, compartilhe. Vocês aqui, né, que estão assistindo, compartilhe com as outras pessoas, tá? Fiquei muito feliz aí por vocês que entraram, participaram. Verdade. Quer falar mais alguma coisa? Não, não, eu tô satisfeita demais, feliz, bastante feliz. Quero agradecer também a alguns irmãos da nossa igreja que entrou também aí para participar. Espero que que vocês tenham entendido bastante o que foi dito aqui. Foi rápido, né? Foi tanta coisa que nós falamos maravilhosas, interessantes, né? Mas que eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida, tá? E aí estamos aí à disposição. Quando quiser, nos chame. Sim, sim, eu agradeço mais uma vez, tá, por ter aceitado o convite. E depois a gente vê aí para esse ano de 2021, eu estou com bastante expectativa. E aí eu vejo um outro momento, né, uma outra possibilidade aí da gente estar, eu chamando a senhora, ou a senhora me chamando lá no seu Instagram também, Ótimo, e a gente ótimo, está trazendo outros conteúdos para ajudar pessoas, ajudar vidas. Que até porque esse ótimo. período de pandemia foi feito assim, uma análise, né, um estudo, e nessa análise eles chegaram à conclusão que depois que passasse esse período de pandemia, ainda ia ter muitos casos, né, de problemas emocionais, psíquicos. As consequências dessa pandemia Uhum, ainda é começar uhum. a surgir. A gente já vê, né, as consequências, É, mas iria aparecer mais sim, sim. consequências, né, dessa pandemia. Então, saúde mental é muito importante, é primordial. E assim, olha, olhe para o lado, porque de repente tem alguém do teu lado pedindo socorro, precisando, então a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente está bem, né, pastora? É, Estamos bem, mas a gente precisa olhar para o lado e, né, oferecer uma ajuda, e se você não tiver essa condição, né, encaminhar a pessoa para uma ajuda, tá bom? correto, Então, vamos nos correto. despedindo aqui. Foi muito bom, foi maravilhoso. Dá vontade de continuar, né? E falar e passar mais informação. É muito gostoso, Muito mas a gente vai bom. marcar outro momento. Vamos Tá sim, vamos bom? sim. Muito Tá grata a você pela bom. oportunidade, viu? Que Deus Tá te bom, abençoe obrigada. muitíssimo, tá? E até a próxima, Amém. se Deus assim nos permitir. Amém, obrigada. Tchau. Tchau, gente.